E galera, vamos estudar? Aula parte 2, porcentagem. Nesta, estaremos trabalhando com alguma das suas variações de como vai estar lá na sua prova. Vamos trabalhar um pouquinho com a parte da porcentagem, onde a gente tem o cálculo do aumento percentual, uma diminuição, coisas do tipo. Você tem um cilindro, determinada altura, aí essa altura diminui tantos por cento e o diâmetro desse cilindro aumenta tantos por cento. Então a gente vai estar trabalhando com esse cálculo de forma isolada e de uma outra forma que você pode fazer direto também. Vamos nessa? Então vamos lá, vamos aumentar o nosso conhecimento na porcentagem parte 2. Galera, vamos relembrar um pouquinho da parte 1, fazendo uma questãozinha aqui do Enem, que exige um pouquinho mais de interpretação, porém o cálculo em si de porcentagem ele é fácil, falou? E aí, na aula de hoje a gente vai estar trabalhando na relação de porcentagem, como é que você tem um valor em relação ao outro e ele equivale a quantos por cento. A gente vai fazer um comparativo, beleza? Então, iniciamos a nossa aula porcentagem parte 2 com uma questãozinha do Enem. 2014 foi a questão. Olha o que o cara fala. Acompanhando aí. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado. Ó, cuidado! Se 36% do esgoto é tratado, o restante não é tratado, beleza? Continuando a leitura. O que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Vamos lá. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançada nas águas diariamente. A redução de esgoto sem tratamento para 4 bilhões de litros. Então ele quer reduzir de 8 para 4 bilhões. Nos próximos meses, se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado passará a ser de... Cuidado! Você leu muito rápido, não prestou atenção, você de cara acha que a resposta pode ser 54%. Não é bem assim, cuidado, falou? Porque você pode pensar, se eu tenho 8 bilhões não tratado e vou reduzir para 4 bilhões, é a metade. Não é assim, você tem que ver o volume de esgoto total que você tem nessa questão. Então olha como é que a gente vai estruturar. Vamos organizar essas informações. O cara fala assim, ó. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto é tratado. Então, galera, olha só. Vou botar aqui 36% tratado. Tem tratamento. Não falou quantos por cento não foram tratados, porque não precisa. Aqui, em relação a um total percentual de 100%, se 36% foi tratado, quanto falta para 100%? 64%. Então, 64% não é tratado. Não tratado. Beleza? Informação importante. Agora, olha só. Ele fala assim, ó. Os resultados indicam 36% do esgoto, 36% é tratado, automaticamente 64% não tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros sem nenhum tratamento são lançados todos os dias. Então, sem nenhum tratamento são 8 bilhões, quer dizer que dos 64% do esgoto não tratado, isso equivale a 8 bilhões de litros. Tranquilo? Então olha só, se eu sei que 8 bilhões não é tratado, eu consigo descobrir quanto é tratado. Beleza?
Vamos continuar com as informações aqui na ordem da leitura. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente sem tratamento. Essa redução vai para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Então, 8 bilhões não tratado, a meta é reduzir para 4 bilhões não tratado. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, ou seja, está falando que o volume de esgoto tratado e não tratado é o mesmo. Agora, qual é esse volume? São os 8 bilhões? Não. 8 bilhões é não tratado. E o tratado são quantos bilhões? Podemos verificar. Mas como eu preciso saber o total de esgoto gerado, porque permanece o mesmo, então vamos fazer assim, ó. Vamos descobrir quanto é 100% de esgoto. Vamos calcular o total de esgoto, beleza? Então vamos fazer aqui, ó. Total de esgoto. Galera, bem simples, aqui você pode montar uma regrinha de 3. Facinho, facinho, você pode falar assim, ó. Ué, se 64% equivale a 8 bilhões, eu vou botar assim, tá, galera? 8 bilhões. Então, 100% vai ser quantos bilhões de litros de esgoto? Lembrando que aqui eu vou estar pegando quem é o tratado e o não tratado juntos, beleza? Vamos chamar de X. Regrinha de 3. Vai desenvolver essa regrinha de 3 aqui, ó. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Então vai ficar aqui, ó, X vezes 64%. E 100% vezes 8. Tranquilo? Galera, 100% é 100 sobre 100, que é 1. 1 vezes 8 é 8. Então só vou botar aqui 8. Lembrando que aqui está bilhões, beleza? Não vou colocar os zeros para representar os bilhões. Olha, como é que eu faço isso? Você está sem calculadora. Uma dica que eu falei na aula pré-requisito tópico básico de frações equivalentes é escrever uma porcentagem também em fração. Eu posso escrever assim, ó. 64%. Tranquilo? Isso é igual a 8. O 100 está dividindo, passa multiplicando 8. O 64 está multiplicando x, que é a quantidade, e passa dividindo. Lembrando, equação, igualdade, operação inversa. 100 está dividindo o x, passa multiplicando. 64 está multiplicando o x, passa dividindo. Então a sua continha ficaria assim, galera, ó. De boa, tranquilo. 8 vezes 100 sobre 64. 8 vezes 100 dá 800. E aí você divide por 64. Isso vai dar 12,5. Eu não faria assim. Eu faria isso diferente. Faria assim, ó. Só para você pegar a manha. Ó, vou rabiscar agora, falou? Se eu fizesse aqui, ó. Quanto é 64 dividido por 8? 8. Vai ficar depois 100 dividido por 8. Vai dar 12,5. Falou? Então, galera, isso aqui, ó, 12,5 é o total de esgoto, beleza? Total de esgoto, 12,5 bilhões. Esse volume de esgoto total, ele vai ser permanecido, ó. Ele vai permanecer após o tratamento. Então, agora a gente vai fazer o cálculo daquela meta que o cara está pedindo. Veja. Após meta, ó. Após a meta. Ele quer saber o percentual de esgoto tratado vai ser de quanto? Ué, meu irmão, vai aumentar. E aumenta quanto? Vamos lá. Pessoal, como é que vai ficar aqui, ó? Então, após a meta, vai ter o tratamento. Veja. O que você vai fazer? Ele fala que de 8 bilhões sem tratamento vai cair para 4 bilhões.
Então agora presta atenção. Se 4 bilhões não são tratados, quantos bilhões vão ser tratados? É só olhar para cá. Total 12,5 bilhões. Ó, 12,5 bilhões. Tira a galera, tira o valor não tratado. Qual é o valor não tratado? Tá aqui, ó. 4 bilhões de litros sem tratamento. Essa é a meta. 4 bilhões. O que é que sobra? Sobra a quantidade que vai ter tratamento. 12,5 menos 4, 8,5 bilhões. E essa parte está em tratamento, foi tratado. Beleza? Ficou feio aqui, é tratamento. Beleza? Galera, você quer saber o percentual de esgoto tratado em relação ao esgoto que eu tinha antes. Então, 8,5 bilhões em relação a 12,5 bilhões. Quantos por cento? Quem é aqui? Tranquilaço. Então, agora aqui, vamos calcular qual é esse valor percentual em relação aos 12,5 bilhões de esgoto. Então, vai ficar aqui, ó. É só você dividir agora 8,5 por 12,5. Tranquilo? Daqui você já pode eliminar os itens D e E. Isso é óbvio. Falou? Que é só você imaginar, ó. 12,5, 8,5. Qual a metade de 12? É 6. E 8,5 não é maior que 6? E se 6 é a metade de 12, metade é 50%. Então 8,5 em relação a 12,5 com certeza é acima de 50%. Bem acima, tá? Então não é nem 18, nem 54. Ficaria entre essas alternativas, vamos calcular. Você que não consegue colocar esse camarada aqui em porcentagem, você tem caminhos, você tem meios. Você vai escolher o que você quer fazer na sua conta para chegar nesse resultado, beleza? Você tem dois caminhos. Eu adotaria esse aqui, ó. Se eu pegar 12,5 e fazer virar 100, aí vai ficar sobre 100 aqui, eu vou encontrar quem é o valor do numerador, automaticamente vai estar em percentual. Olha o que eu vou fazer, galera, ó. Se eu multiplicar 12,5 por 8 aqui, 12,5 por 8 dá 100. Então aqui no numerador também multiplico por 8. 8,5 por 8 vai dar 68. Automaticamente aqui está 68 por 100. Beleza? Outro caminho que você poderia adotar seria esse aqui, ó. Rapidinho, rapidinho. 8,5 dividido por 12,5. Igual a titia. Fundamental. Aí você iguala as casas decimais. Ficaria assim, ó. 85 sobre 125. Beleza? Aqui multiplica por 10, caminha uma casa para a direita. Multiplica por 10, caminha uma casa para a direita. Vira 85 por 125. 85 é menor que 125. Aí você coloca o zero aqui, fica 0, e começa a sua multiplicação por 6. 6 vezes 125 dá 750. Ia sobrar 100. E aí o 100, que é o resto, menor que 125, acrescenta o 0 e continua a tua continha aqui por 8. 8 vezes 125 dá 1000, o resto 0. E aí ficaria 0,68. 0,68 multiplica por 100, tu encontraria 68%. Beleza? Então aqui foi para a gente esquentar a segunda parte de porcentagem. Resposta letra You win. B. Perfect. De bonzão. Tranquilo? Esse foi para poder esquentar, hein? Vamos agora aumentar um pouquinho as nossas informações. Galera, olha só. Na porcentagem da aula de hoje, a gente vai trabalhar com uma parte que a gente fala de aumento percentual e redução percentual. Os dois. É fácil, porque você vai fazer o cálculo de porcentagem e vai somar, o cálculo de porcentagem vai subtrair. Ou você pode fazer uma única conta de multiplicação, que é o que a gente vai treinar agora. Vou te mostrar como que isso acontece
bem simplesinho. Antes disso, eu fiquei devendo na aula anterior. Vamos só relembrar 3 porcentagens que são interessantes de você lembrar, e eu tinha comentado. Esses aqui, ó. Lembra 25% que eu comentei que é 1/4? 50% que é meio, e 75% que é 3/4. Falou? Aí, por que eu falei que é interessante você saber isso aí? Você que não tem tanta habilidade. Porque facilita na hora de você fazer contas. Por exemplo, se o cara falar assim, ó, eu quero calcular 25%, bota aqui, 25% de 180. Quanto seria isso? Aí nós já vimos isso na aula anterior. Galera, 25% você pode representar sendo 25 por 100. Ou então, tu já sabe que 25% é 1/4. Não ficaria 1/4 vezes 180. Pronto. Aí aqui fica 180 vezes 180 dividido por 4, 45. Então 25% de 180, 45. Beleza? Seria um caminho rapidinho trabalhando com frações equivalentes. 25% equivale a 1/4. Beleza? Um aqui, outro aqui, ó. Vamos supor que tem 75% de 64 mil. 75% é 75 por 100. 75 por 100. Primeira aula. Mas você poderia escrever 75% sendo o quê? 3/4. De boa? Então ficaria 3/4 vezes 64 mil. Que boa, tranquilo, galera? Aí eu posso botar aqui 64 mil. Pronto. Aí aqui, você pode dividir, ó, 64 por 4. Fácil? Você pode dividir 64 por 4, que dá 16. E aí ficaria assim, ó, 3 vezes 16 aqui, esses 3 zeros. 3 vezes 16 mil. 16 vezes 3, 48. 48 mil. Tranquilo? Então isso aqui, facinho. É bom que você lembre desses 2 percentuais com a sua escrita em porcentagem. Falou? Em relação à aula anterior, ficou faltando isso aí. Aí, agora eu quero te mostrar uma possibilidade de você executar, ao invés de duas continhas, uma só. A gente vai fazer aumento. Aumento percentual, tá? Aumento de alguma coisa. Aí vamos começar assim, ó, bem tranquilo. Suponha que você recebe um salário de R$2.000 e você vai receber um aumento de 12%. Você trabalha muito, rala pra caramba, é merecedor e o seu chefe vai dar um aumento de 12%. Então seu salário de R$2.000 vai aumentar 12%. Então de quanto é o seu salário? Vamos fazer essa conta aqui bem de forma tranquila. Depois eu vou te mostrar a outra opção. E aí você decide em qual delas você consegue ter mais velocidade e segurança. Ó, se eu falar assim, ó, aumento de 12% sobre R$2.000. Isso dá quanto? Aumento de 12% sobre R$2.000. O que seria o comum, o que seria o padrão? Ué, basta você calcular 12% de 2.000, vai dar um resultado e acrescenta aos 2.000. Perfeito. Ficaria assim, ó, 12% vezes 2.000, que aí ficaria 12 vezes 20, porque você estaria dividindo aqui por 100, ó, já vimos isso. Beleza? Você multiplica aí 12 vezes 20, é a mesma coisa que multiplicar 12 vezes 2, que é 24, acrescenta o zero, fica 240.
Tranquilo? Então, 12% sobre 2.000 é 240. Agora, aumento de 12% sobre 2.000 seria o quê? Seria isso aqui, ó. Seria R$2.000, seu salário, mais um aumento de 12% dos R$2.000 que você recebe. Aqui você sabe, e você já calculou, que 12% de 2.000 é 240. Ou seja, aumento de 12% sobre 2.000 seria os 2.000 mais os 240, fica 2.240. Facinho? Tranquilo, né? Tranquilaço, tranquilaço. Suponha que eu tivesse, por exemplo, um aumento de 30%. 30% sobre 150. Escrever aqui, ó. 30% sobre 150. Vamos fazer o mesmo processo do que a gente fez antes. Depois eu vou te mostrar a variação com os mesmos valores para você entender como é que vai ficar. Olha, você chega aqui e pode calcular. É só ver quanto é que é 30% de 150. Facinho. Já treinamos isso. Aula parte 1. 30% vezes 150. Aqui podemos fazer divisões, simplificações, ó, por 10 e esse 0,0 por 100, beleza? Simplifiquei o 0 duas vezes, quer dizer que eu dividi por 100. Então ficou 3 vezes 15, beleza? 3 vezes 15, 45. Então, aumento de, ó, lembrando, aumento de 30% sobre 150 seria o quê? 150 mais 30% do valor de 150. Você viu que aqui você calculou 45. Então, um aumento de 30% sobre R$150 seria 150 mais 45, 195. Tudo bem, galera? Foi fácil entender isso? Olha só, foi tranquilo entender isso? Olha aí. Aumento de 12% sobre 2.000 e 30% sobre 150. Só que dá para fazer essa conta com uma única multiplicação. Você não vai precisar fazer a porcentagem e depois somar, beleza? Mas isso é opção, vai aonde você tem mais segurança. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Deixa aqui. Para esses dois percentuais, 12% e 30%, primeiro eu vou te mostrar como é que faz a conta, depois eu vou te explicar da onde e qual o motivo porque essa conta funciona. Falou? Então, olha. Tá assim, galera, ó. Aumento de 12% sobre 2.000. Galera, aumento de 12% sobre 2.000. A conta que você vai fazer aqui e aqui, ó, 30% sobre o valor de 150, seria basicamente esta que eu vou lhe mostrar. Fica assim, ó. É só você fazer 2.000 e multiplica por 1,12. Ou 150 e multiplica por 1,30. Ou 3. Se você fizer 2.000 vezes 1,12 e 150 vezes 1,30, olha, 1,12, 1,30. Esses resultados serão idênticos ao que foi calculado antes. Esse 2.240 e aqui 195. Multiplicaria direto com esses valores
você chega nos resultados. Ô Japa, por quê? Não entendi não. Por que eu posso fazer isso? Vou lhe mostrar. Eu só quero que você veja isso aqui agora. Se eu tivesse assim, ó, aumento de, por exemplo, coloca aí, aumento de 2%. Aumento de 2% de 48. Aumento de 2% de 48. Como é que você poderia fazer isso direto? Com uma única multiplicação. Isso é opção. Lembre-se, galera. Opção. Seria 48 vezes 1, cuidado, não é 2. É 0,2. Falou? Porque, ó, 12, 1,12. 30, 1,30. Ou 3. Se eu falo 2%, é 1,02. Se eu coloco 1,2, você vai pensar que é 2%, mas é 20%. Ó. 1,3, 30. Ou 1,30, 30. 1,2 seria 20. E aqui é 2. Tranquilo? Aí você poderia fazer essa conta direto. 48 vezes 1,02. Tu vai encontrar aqui 48,96. Beleza? Opção. Isso é opção. Agora eu vou lhe mostrar o porquê isso dá certo. Se você quiser sempre calcular com uma única multiplicação o aumento sobre algum valor. Olha. Vou colocar aqui para você ao lado e veja como funciona. Aqui eu vou te mostrar a justificativa. Falou? Suponha que você tem um valor qualquer e você aumenta nesse valor de 20%. Ó, vai pra cá. Vamos supor que eu tenho um valor qualquer. Um valor qualquer X. Falou? X. Vou botar aqui, ó. Valor qualquer. E aí eu falo assim, ó. Eu tenho um valor qualquer e quero aumentar 20% desse valor. 20% de X. Aqui ó, vamos lembrar um pouquinho do fundamental. Esses dois termos que estão presentes, eu vou colocar o fator comum em evidência. Aquilo que é comum eu separo. No caso é o X. Fica escrito assim, ó. X, parênteses. O que é que sobra? Daqui sobra 1 e aqui sobra 20%. Só que 20% a gente já viu isso na aula pré-requisito, tópico básico, frações equivalentes. 20% é 20 sobre 100, que é 0,2 ou 0,20. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,2 ou 20. E aqui, ó, 1 mais 0,20 dá 1,20. Isso vai servir com qualquer valor percentual. Olha outra aqui, ó. Vamos supor que você quer com 45%. Então tem um valor qualquer X e quer um aumento de 45% desse valor X. Fator comum em evidência, o que é comum é o X, separa, o que é que sobra daqui? 1 e daqui 45%. Beleza. Já sabe que 45% é 45 por 100, que é a mesma coisa que 0,45. Então esse valor aqui ficaria X vezes 1 mais 0,45, 1,45. Tudo bem? E assim por diante. Por isso que olha só. Aumento de 45%, multiplica por 1,45. Aumento de 20%, multiplica por 1,20. Aumento de 30%, multiplica por 1,30. Aumento de 12%, multiplica por 1,12. Aumento de 2%, multiplica por 1,02. Aumento de 3%, 1,03. 5%, 1,05. E assim por diante. Tranquilo? Entendeu essa questão de aumento? Beleza? Aí eu vou te comentar a respeito da diminuição. Quando um valor diminui percentualmente. Teve uma perda percentual. Então vamos botar aqui. Hashtag. Vamos botar assim, ó. Perda de, que vai ser a diminuição, beleza? Perda de, que vai ser a nossa diminuição.
Aí a gente coloca isso aqui, ó. Perda de 40% de 8.000. Como é que você faria essa conta? Veja. Você quer diminuir um valor percentual ou você quer uma perda percentual. Você vai calcular 40% de 8.000, vai dar um resultado. Desse resultado, você vai diminuir dos 8.000, que é o que a gente vai fazer aqui. Depois vou te mostrar a variação. Olha, tu já sabe que 40% vezes 8.000 vai dar um resultado. Fácil, fácil. Aqui, ó, posso dividir por 100. Sobra 40 vezes 80. 40 vezes 80, tu já sabe aqui, ó, 4 vezes 8, 32. Acrescenta esses dois zeros que sobraram. Dá 3.200. Beleza? Então quer dizer que se eu tivesse uma perda de 40% de 8.000, você vai estar fazendo 8.000 menos 40% de 8.000. Já sabe que 40% de 8.000 você calculou, que deu 3.200. Então fica 8.000 menos 3.200. Vai dar 4.800. Tranquilo? Beleza isso aí? Outro. Logo, logo já vem a variação. Vamos botar aqui, por exemplo, escrever outra aqui. Perda de perda de 3% sobre 27.000. Vamos botar aí valores maiores. Perda de 3% sobre 27.000. Mesma coisa. Qual é o mais comum? Calcula 3% sobre 27.000. Depois desse valor que você calculou, você vai retirar dos 27.000. Vamos fazer aqui então. Dá na 3% vezes 27.000. Isso vai dar quanto, infeliz? Aqui eu posso simplificar por 100. Sobra 3 vezes 3 vezes 270. Aí vai ficar assim, ó. Galera, eu faço 3 vezes 27, dá 81. Com esse zero que eu não usei, que está sobrando, perdão. Então vai ficar 810. Pouquinho. Então, uma perda de 3% sobre 27.000 seria você pegar os 27.000 e diminuir 3% de 27.000. Tu acabou de calcular que 3% de 27.000 é 810. Então você vai subtrair 27.000 de 810. Vai ficar 26.000 menos 800, vai ficar 290. 26.190. Tá aí. Beleza? Isso é o comum, isso é o padrão que você já conhece. Então tá aqui, ó. Perda de 40% de 8.000 é quanto? Aí sobra, vai perder 40% de 8.000 e sobra quanto? 4.800. Vai perder 3% ou vai diminuir 3% de 27.000. Vai dar quanto? 26.190. Beleza? Lembrando que aqui eu coloquei hashtag perda. Você está diminuindo tantos por cento de 8.000. Ok? Então, é a situação. Aí, você tem uma variação disso. Olha. Ao invés de você calcular a porcentagem, para depois você efetuar a subtração, você novamente pode já multiplicar direto. Pode multiplicar direto. Seria assim, ó.
Pegar aquele mesmo valor que a gente usou, foi de 40% de 8.000. Se eu falasse assim, ó, diminua 40% de 8.000. Como é que você poderia fazer essa conta? É assim, ó. Vamos botar assim, ó. $8.000 menos 40%. 40% de quem? Dos 8.000. Isso aqui daria quanto? Se você não quisesse fazer desse jeito aqui, ó, dessa maneira, você pode fazer só isso aqui. Olha, pega o valor 8.000 e multiplica. E multiplica por quanto? 0,6 ou 0,60. Como assim, já? Você vai ver. Vou te mostrar a justificativa. Só pensar assim, ó. Se eu vou retirar 40% de um total de 100, sobra quanto? 60%. De novo. Se eu vou diminuir 40% de um valor, o que sobra é 60%. Então, o que sobra, que é o 60%, eu vou estar multiplicando aqui, ó. 0,60. Beleza? E aí, quando você multiplica 8.000 com 0,60, vai dar os 4.800 do que vimos anteriormente nas nossas contas. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza? 8.000 menos 40% dos 8.000. Você calculou 40% separado de 3.200, depois subtraiu. Pode fazer a conta direta assim, ó. Pega os 8.000 e multiplica por 0,60. Da onde veio o 0,60? Aqui, ó, do complemento de 40% em relação a 100%. Falou? Se vai tirar 40%, sobra quanto? 60. Então, multiplica 8.000 vezes 0,60. Beleza? Mesma coisa seria nesse aqui que a gente fez, ó. Então, olha como é que fica. Se tivesse, para calcular, 27.000 menos 3% desse valor de 27.000. Se você quisesse efetuar essa conta com uma única multiplicação, seria assim, ó. Você ia pegar o 27.000 e multiplicar por... Olha, aqui eu falei assim, ó. Se vai tirar 40%, sobra 60. Então, 0,60. Agora, olha. Se vai tirar 3%, sobra quanto? 97%. Então, aqui você vai multiplicar por 0,97. No momento que você multiplicar 27.000 por 0,97, tu vai encontrar 26.190. Tá aqui, conta feita anteriormente. Beleza? Já, se fosse 27.000 menos 12%. Se aqui fosse 12%. Ué, só você pensar. 12% é o que vai ser retirado, o que vai ser diminuído. Sobra quanto? Em relação a 100%? 88%. Então vai ficar 27.000 vezes 0,88. Se, por exemplo, tivesse... Eu vou subtrair aqui, eu vou diminuir 25% de 27.000. Então você ia multiplicar por quanto? 27.000 vezes... Ué, se fosse 25% aqui... 25% que retiro. Sobra quanto? 75%. Então aqui você vai multiplicar por 0,75. Tranquilo? Por que isso dá certo? Mesma coisa que a gente fez para um aumento percentual, eu vou fazer para uma subtração ou uma diminuição. Olha a justificativa aqui, galera. Igual ao anterior, vamos falar que x é um valor qualquer. Então, falando assim, ó. Eu tenho um valor qualquer e quero diminuir, vou botar aqui 30% desse valor. O que você faria para fazer uma conta só de multiplicação igual a esses dois? Veja, a justificativa. O que é comum aqui nesses dois termos? O x, fator comum em evidência, separa o que é que sobra. Desse termo sobra 1 menos 30%. Só que 30% é 30 dividido por 100, que dá 0,3 ou 0,30. Eu estou colocando 0,30 porque alguns têm dificuldade de entender que 0,3 é igual a 0,30, falou? E aí quando você faz 1 menos 0,30, dá 0,70 ou 0,7. Beleza? Mesma coisa se fosse aqui, ó.
um valor qualquer menos 9% desse valor. Porque aqui eu vou poder multiplicar por 0,91. Olha, fator comum é o x. Sobra desse primeiro termo 1, daqui 9%. Já sabe que 9% é 9 sobre 100 e 9 sobre 100 é 0,09. Quando você subtrai 1 menos 0,09, vai ficar 0,91. Beleza? É daí que vem essa situação. Fácil? Aí, só para você poder trabalhar um pouquinho com isso, vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem. Questão de 2015. Questãozinha de 2015. O cara fala assim, ó. Um fornecedor vendia caixas de leite a um supermercado por R$ 1,50 a unidade. Então a caixa de leite custava R$ 1,50. O supermercado costumava comprar 3.000 caixas de leite por mês desse fornecedor. Uma forte seca ocorrida na região onde o leite é produzido forçou o fornecedor a encarecer o preço de venda em 40%. Então o preço de venda aumentou 40%. O supermercado decidiu então cortar em 20% a compra mensal dessas caixas de leite. Quando ele fala que vai cortar em 20% a compra, é porque ele vai diminuir em 20% a compra do número de caixas de leite. Após essas mudanças, o fornecedor verificou que sua receita nas vendas ao supermercado tinha aumentado. O aumento da receita nas vendas do fornecedor em reais foi de... Aí tem as alternativas. Então, questãozinha aí do ano passado, 2015, vou mostrar as informações. Galera, olha só. Ele vendia cada caixa por R$ 1,50 e tinha o costume de comprar 3.000 caixas. O valor de venda e a quantidade te dá a receita, aquilo que você arrecada, beleza? A receita. Então, você teve um valor da receita com esses camaradas aqui, só que aí ocorreu uma bagaceira e teve que aumentar em 40% o valor da venda e diminuir em 20% a quantidade de caixas de leite. E ainda assim, ele teve um aumento da receita. E ele quer saber de quanto foi esse aumento. Galera, então vamos separar assim, ó, duas partes. Antes e depois. A sua receita antes era de quanto? Olha, botar R de receita, falou? Vou botar aqui receita R. O que é a receita? Vai, galera, a receita é quando você multiplica preço por quantidade. Então, é o produto do preço pela quantidade. A receita desse supermercado antes com as caixas de leite era preço R$ 1,50 vezes 3.000 caixas. Tranquilo? Continha fácil de executar, isso dá R$ 4.500. Essa era a receita do supermercado antes. Aí houve um problema de seca e o cara falou que o preço de venda aumenta, encarece aumenta em 40%. Galera, vamos ver então aqui, ó, o depois. O preço aumenta, vamos botar aqui, ó, preço aumenta em 40%. Então, de quanto foi agora, de quanto será o preço da caixa de leite? Facinho, facinho. Você vai ter aqui, ó. Você pode calcular 40% de R$ 1,50 e acrescenta esse resultado em R$ 1,50. Ou você pode fazer o que fizemos anteriormente, que é isso aqui, ó. Se eu vou aumentar 40% no preço, o preço é de R$ 1,50.
Se eu vou aumentar 40%, é multiplicar por 1,40. Ok? Ou 1,4. Eu estou usando da ideia anterior, um pouquinho antes aí que a gente trabalhou. Falou? Multiplica isso, vai dar R$ 2,10. Esse é o preço da caixa de leite. Preço da caixa de leite. Esse é o preço dele. Tranquilo? Aí, houve o quê? Além do aumento no preço do leite, teve uma diminuição na quantidade de caixas. Então, vamos calcular essa diminuição aqui. Vai ficar assim, pessoal. Ó. Ele falou que o supermercado decidiu, então, cortar 20% das caixas de leite. Ué, antes era quantas caixas de leite? 3.000 caixas aqui, ó. 3.000 caixas. Então, aqui vai ter uma diminuição agora. Diminuição de 20% nas 3.000 caixas. Beleza? Aí eu vou fazer do mesmo jeito que eu trabalhei há poucos minutos atrás. Você pode pegar 20%, calcula sobre 3.000, vai encontrar um resultado bem facilzinho. E aí, você vai pegar desse resultado e tirar dos 3.000. Eu vou fazer direto assim, ó. Eu pego 3.000 e já multiplico. Por quanto? Se vai diminuir 20%, sobra 80. Então, multiplico por 0,8. Ou 0,80. Beleza? Aqui, quando eu multiplico a quantia muito fácil, vai dar 2.400 caixas. Beleza. Agora a gente define qual vai ser a receita aqui. Qual vai ser a receita? Preço vezes quantidade. Qual é o preço? R$ 2,10. Qual a quantidade de caixas? 2.400. Receita depois da forte seca que aconteceu. Multiplica 2,1 ou 2,10 por 2.400. Tu vai encontrar R$ 5.040. Beleza. O que ele pediu? Lembrando, ele quer saber o aumento da receita nas vendas foi de... O aumento foi de quanto? A receita era de 4.500 antes e depois a receita foi de 5.040. Então teve um aumento de quanto? R$540. Ó, a diferença de 5.040 com 4.500. Então a sua resposta aqui seria 5.040 menos 4.500. Resposta R$540. Letra A da bestada. Tranquilo? Então veja, galera. Isso é uma opção do que eu estou te mostrando aqui. Ok? Estou fugindo um pouquinho daquilo que é o padrão. Isso é interessante a gente usar lá na matemática financeira. Falou? Foi de boa? Foi fácil? Vamos dar continuidade na nossa porcentagem na próxima aula. Porcentagem parte 3. Tranquilo? Mate Japa é aí para você. Um abraço, até a próxima aula.